Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando mais uma semana de trabalho. Hoje nós estamos iniciando a semana de número 29. Então, tivemos final de semana. Semana que vem vamos ter uma semana muito especial, uma semana onde a gente vai poder curtir bastante. Então, vamos trabalhar bastante nesta semana para deixar nossas atividades em dia, certo? Hoje nós teremos a nossa aula de número 1. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso calendário. Hoje é dia 4 de outubro de 2021. Olha o que nós temos semana que vem. Feriado do Dia da Criança, né? E temos também, ó, sexta-feira, comemoração do Dia do Professor. Olha quantas datas especiais aqui no nosso mês de outubro. Ainda tem mais uma outra data aqui no finalzinho do mês, que logo mais nós vamos conversar sobre ela. Então, se você está fazendo o registro aí no seu caderno, anote aí dia 4 de outubro de 2021, hoje é segunda-feira. Nossas atividades, pessoal, são de língua portuguesa, estão no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 30 e 31. E na aula de hoje, nós vamos contemplar os descritores D7, D10, D12 e D14. Quantos descritores nessa aula, hein, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aí nos descritores. Descritor D7 fala sobre identificar o conflito gerador de um enredo e os elementos que constituem a narrativa. Então, vamos continuar nessa aula trabalhando com textos narrativos. Descritor D10. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, nós vamos observar no texto quem está falando. Como acontecem os diálogos no texto? É sobre isso que vamos falar na aula de hoje. O descritor D12, que é muito conhecido, estabelecer as relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios. Hoje nós vamos trabalhar com verbos. E o descritor 14, D14, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Então, também vamos falar de sinais de pontuação nessa aula, certo? Abre aí o seu livro na parte de língua portuguesa, nas páginas 30 e 31. Esta é a atividade que vamos encontrar aí na página 30, aula 8. Estudando as marcas linguísticas do discurso direto. Então, nós estamos em uma sequência didática, onde nós estamos trabalhando com lendas. Lembrando que as lendas são histórias criadas por grupos, culturas, para explicar o surgimento das coisas, o surgimento de alguns fenômenos da natureza. Então, a lenda que nós vamos ver na aula de hoje, ela é uma lenda de origem latino-americana, ou seja, aqui da América Central, América do Sul, e essa lenda se chama Maria Pamonha. Então, nós vamos ler essa lenda, conhecer. É muito importante que vocês prestem muita atenção na leitura da lenda, porque nós vamos trabalhar nas 3 aulas dessa semana de língua portuguesa esta mesma lenda. Então, se você puder assistir novamente a videoaula, se você puder pesquisar também o texto, né? A lenda completa para você conhecer melhor, porque nós vamos precisar dela para realizar as atividades. Tudo bem? Então, aqui na questão 1. Antes da leitura pelo professor, volte à lenda, como a noite apareceu na aula 4, e usando uma caneta da sua preferência, marque os verbos que foram usados antes de 2 pontos para anunciar as falas dos personagens. E transcreva os verbos que encontrou. Então, a gente vai voltar no nosso livro, lá na aula 4. Hoje nós estamos na aula 8. Então, você vai voltar na aula 4. A aula 4, o texto ele está nas páginas 22 e 23 aí do seu livro. Eu já voltei, já olhei aqui o texto. Eu não vou ler esta lenda com vocês, tá? Mas vocês poderão fazer a leitura. Eu vou ajudar vocês a identificar os verbos de dizer.
Os verbos de dizer são todos aqueles que estão sempre antes dos dois pontinhos. Por exemplo, aqui nessas duas frases, quais são os verbos que eu tenho antes dos dois pontinhos? Eu tenho disse-lhes e tenho respondeu-lhe. Então, eu quero que vocês procurem lá na lenda da página 22 e da página 23 os verbos que estão antes aqui dos dois pontinhos. Nos textos narrativos, onde aparece o discurso direto, eu preciso sempre estar utilizando estes tipos de verbo, que são os verbos de dizer. Aí no seu livro, na página 30, tem essa questão, que é a questão 1. Então, eu já encontrei com vocês esses dois verbos, disse-lhes e respondeu-lhes, e nós vamos completar aqui quais são os outros verbos de dizer que estão aí no nosso texto. Ó. Antes da leitura pelo professor, nós já fizemos essa leitura. Volte à lenda, nós já retornamos à lenda, e aí transcreva os verbos que você encontrou. Então, nós encontramos, né? Esses dois nós já marcamos. Dize-lhes, respondeu-lhe, e vocês vão encontrar lá o verbo falou e o verbo disse. Eu coloquei entre aspas porque nós retiramos do texto, certo? Então, faça um registro aí no seu livro, pessoal. Agora, na questão 2, diz assim: escute com muita atenção a lenda latina Maria Pamonha. Durante a leitura, preste atenção nos verbos que anunciam as falas dos personagens. Então, na leitura, vocês vão observar quais são os verbos de dizer que nós vamos ver lá na lenda que eu vou estar lendo agora, certo? Então, preste muita atenção. Então, eu coloquei aqui na videoaula o texto na íntegra, certo? Se vocês quiserem depois fazer a leitura do texto, vocês podem voltar à videoaula e assistir novamente. Então, o nome da lenda é Maria Pamonha. Certo dia, apareceu na porta da casa grande da fazenda uma menina suja e faminta. Nesse dia, deram-lhe de comer e de beber. E no dia seguinte também, e no outro, e assim sucessivamente. Sem que as pessoas da casa se dessem conta, a menina foi ficando, sempre calada e de canto em canto. Uma tarde, os garotos da fazenda perguntaram-lhe como se chamava, e ela respondeu com um fiozinho de voz: Maria. E os garotos, às gargalhadas, fecharam-na numa roda e começaram a debochar dela. Maria, Maria Pamonha, Maria, Maria Pamonha. É assim que os meninos fazem, né, pessoal? Continuando. Uma noite de lua cheia, o filho da patroa estava se arrumando para ir a um baile quando Maria Pamonha apareceu no seu quarto. Me leva no baile? Pediu-lhe. O jovem ficou duro de espanto. Quem você pensa que é para ir dançar comigo? Gritou. Ponha-se no seu lugar ou quer levar uma cintada? Quando o rapaz saiu para o baile, Maria Pamonha foi até o poço que havia no mato, banhou-se, perfumou-se com capim cheiroso de alfazema. Voltou para casa, pôs um lindo vestido da filha da patroa e prendeu os cabelos. Quando a jovem apareceu no baile, todos ficaram deslumbrados com a beleza da desconhecida. Os homens brigavam para dançar com ela, e o filho da patroa não tirava os olhos de cima da moça. De onde você é? Perguntou-lhe por fim. Eu venho de muito longe. Venho da cidade de Cintada, respondeu a garota. Mas o rapaz a olhava tão embasbacado que não percebeu nada. Quando voltou para casa, o jovem não parava de falar para a mãe da beleza daquela garota desconhecida que ele vira no baile. Nos dias que se seguiram, procurou-a por toda a fazenda e pelos povoados vizinhos, mas não conseguiu encontrá-la e ficou muito triste.
Uma noite sem luas, 10 dias depois, o jovem foi convidado para outro baile. E como da primeira vez, Maria Pamonha apareceu no seu quarto e disse-lhe com sua vozinha: "Me leva no baile." E o jovem voltou a gritar-lhe: "Quem você pensa que é para ir dançar comigo? Ponha-se no seu lugar. Ou quer levar uma espetada?" Logo que o jovem saiu, Maria Pamonha correu para o poço, banhou-se, perfumou-se, pôs o vestido da filha da patroa, prendeu os cabelos. De novo no baile, todos se deslumbravam com a beleza da jovem desconhecida. O filho da patroa aproximou-se dela, suspirando, e perguntou-lhe: "Diga-me uma coisa, de onde você é?" "Haha, eu venho de muito, muito longe. Venho da cidade de Espetada", respondeu a jovem. Mas ele nem se deu conta de que ela estava querendo lhe dizer de tão apaixonado que estava. Ao voltar para casa, não se cansava de elogiar a desconhecida do baile. E nos dias que se seguiram, procurou-a por toda a fazenda e pelos povoados vizinhos, mas não conseguiu encontrá-la. E ficou muito mais triste ainda. Uma noite de lua crescente, 10 dias depois, o rapaz foi convidado para outro baile. Pela terceira vez, Maria Pamonha apareceu em seu quarto e disse-lhe com aquele fiozinho de voz: "Me leva no baile." E pela terceira vez ele gritou: "Quem você pensa que é para ir dançar comigo? Ponha-se no seu lugar ou quer levar uma sapatada?" Outra vez, Maria Pamonha vestiu-se maravilhosamente e apareceu no baile. E outra vez, todos ficaram deslumbrados com a sua beleza. O jovem dançou com ela, murmurou-lhe palavras de amor, deu-lhe de presente um anel e pela terceira vez ele lhe perguntou: "Diga-me uma coisa, de onde você é?" Ah, eu sou de muito, muito longe. Venho da cidade de Sapatada." Mas como o rapaz estava quase louco de paixão, nem se deu conta do que queriam dizer aquelas palavras. Ao voltar para casa, ele acordou todo mundo para contar como era bela a jovem desconhecida. No dia seguinte, procurou-a por toda a fazenda e pelos povoados vizinhos, sem conseguir encontrá-la. Tão triste ele ficou que caiu doente. Não havia remédio que o curasse, nem reza que o fizesse recobrar as forças. Triste, triste, já estava a ponto de morrer. Olha como o jovem ficou. Então, Maria Pamonha pediu à patroa que a deixasse fazer um mingau para o doente. A patroa ficou curiosa. "Então você acha que meu filho vai querer que você faça mingau, menina? Ele só gosta do mingau feito por sua mãe." Mas Maria Pamonha ficou atrás da patroa e tanto insistiu que ela, cansada, acabou deixando. Maria Pamonha preparou o mingau e, sem que ninguém visse, colocou o anel dentro dele. Enquanto tomava o mingau, o jovem suspirava: "Ai, que delícia de mingau, mãe!" De repente, ao encontrar o anel, perguntou surpreso: "Mãe, quem foi que fez este mingau?" "Foi Maria Pamonha." "Mas por que você está me perguntando isso?" E mesmo antes que o jovem pudesse responder, Maria Pamonha apareceu no quarto com um lindo vestido, limpa, perfumada e de cabelos presos. O rapaz sarou na hora e casou-se com ela e foram muito felizes. Aí aqui embaixo nós temos a fonte de onde foi retirado esse texto. O que vocês acharam, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Desta lenda. A Maria Pamonha foi desprezada, desprezada, desprezada. Não, o jovem não lhe deu nenhuma oportunidade para ela mostrar quem realmente ela era, e mesmo assim ele se apaixonou por ela sem saber que era ela que estava no baile. Olha só,
Será que se você estivesse no lugar da Maria Pamonha, você aceitaria se casar com esse rapaz? Aqui no texto, na nossa lenda, diz que ela se casou com ele e foram muito felizes. E você? Será que você aceitaria? Com certeza foi uma grande surpresa ele encontrar o anel dentro do mingau. Olha só, porque foi uma forma de provar para ele, porque ele havia dado de presente o anel para aquela moça linda, perfumada, toda delicada que estava no baile. Ele jamais sabia que aquela moça era Maria Pamonha, certo? O que vocês acharam dessa lenda? Vocês acharam interessante, divertida? Se quiserem, podem até colocar nos comentários da aula. Agora nós vamos para as questões que estão aqui na página 30. Depois da leitura, responda. Você conhecia a lenda? Aqui eu até deixei, né? Tanto a letra A quanto a letra B, eu deixei como resposta pessoal. Por quê? Tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem. Então, você vai responder se você conhece ou não. Na letra B, você gostou da história? Se você gostou, por que você gostou? Se você não gostou, por que você não gostou? A questão C. Há discurso direto na lenda, pessoal? Aí está na página 31. Nessa lenda que nós acabamos de ler, nós vemos discurso direto? Como você sabe? E aí? Nós já tivemos várias aulas sobre discurso direto. Ó, na lenda, nós temos sim o discurso direto. E como que nós podemos descobrir ou identificar? Pela entonação da leitura, podemos reconhecer o uso do discurso direto. Ou seja, nós observamos na leitura da lenda as falas dos personagens dentro do texto, certo? E na letra D, os verbos utilizados para anunciar as falas dos personagens na lenda Como a Noite Apareceu e Maria Pamonha foram os mesmos? Então, quando nós olhamos lá a lenda que nós vimos da aula 4, nós marcamos as palavras, né? Os verbos disse-lhes, respondeu-lhe, falou e disse. E aqui na lenda Maria Pamonha, apareceram esses verbos? Sim, eles apareceram. Por que eles apareceram? Porque foram os mesmos verbos, porque eles servem a mesma finalidade, a anunciar a fala dos personagens. Então, os verbos que estão antes dos dois pontinhos, eles têm o quê? O objetivo, a função de anunciar a fala do personagem, ou seja, que o personagem vai falar, certo? Essa foi, pessoal, nossa aula de hoje. Quero mais uma vez lembrar vocês para se inscreverem lá no nosso canal, Movimento Aprender Videoaulas 5º ano. Quero deixar um beijo para todos os alunos que eu tenho encontrado, que estão falando, que estão assistindo às nossas aulas. Eu fico super, super feliz. Não dá para falar o nome de todo mundo aqui, mas eu quero deixar um beijo especial para todo mundo que está assistindo às videoaulas, viu? Um beijo! E até a próxima aula. Tchau, pessoal!